but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. We call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their hearts and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Boa noite, gente. Todo mundo bem aí? Glória a Deus. Meus irmãos, em primeiro lugar, vocês estão nos vendo aqui ministrando sempre porque o AP e a nossa pastora Ari, eles estão de férias, amém? Continue guardando a casa deles, orando pela vida deles. Você ainda vai nos ver mais vezes falando aqui com vocês. E eu já quero compartilhar uma palavra que tem como nome mudando a rota, mudando o caminho, amém? A base do que eu quero falar com vocês, vamos ser mais sucinto hoje, Hebreus, no capítulo 1. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1 e 2. Diz assim, todo mundo achou aí? Quem trouxe Bíblia aí? Amém, glória a Deus. Anota aí, irmão, você que pode, viu? Eu já quero estender o convite a você ao Recon. Ontem teve, foi bom demais. Estava falando com o Léo. Sem ser esse sábado, no outro sábado vai ter também. Então você que tem o interesse de aprender mais sobre as Escrituras, entender mais o que a gente fala aqui e outras coisas mais, o Recon é uma boa oportunidade, tá bom? Não tem nenhum custo, aberto para toda a igreja, então fica o nosso convite para vocês, amém? Que esse ano de 2026 seja um ano que a gente mergulhe mais nas Escrituras, cara. A gente tem descobrido tesouros, pérolas nas Escrituras, amém? Quem já foi aí? Estou mentindo? É muito bom, irmãos. Olha só, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, repete comigo, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, verso 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então olha só, a carta de Hebreus já começa bem pesadinha aqui. O interessante porque logo no início dessa carta, é uma carta interessante porque ela vai tratar muito do aspecto de quem é Yeshua e o que ele faz sobre a sua natureza pós-ressurreição e aquilo que ele tem feito diante do Pai. Então a carta de Hebreus é muito interessante. E o escritor de Hebreus, ele começa dizendo assim: Deus, ao longo da história, falou de muitas maneiras. Deus revelou a sua palavra, Deus revelou a sua forma de agir de maneiras diferentes.
Então essa é a base daquilo que eu quero conversar um pouco com vocês nessa noite. Por quê? Porque o maior perigo que a gente pode correr na nossa caminhada com Deus é achar que Deus não tem uma outra maneira de agir ou falar com a gente. As Escrituras vão nos dizer que Deus é muito bom em fazer coisas novas. Eu já falei isso aqui, amém? Deus é muito bom em fazer coisas novas. Criatividade faz parte de quem Deus é. Ele é o Criador de todas as coisas. Então ele vai falar para o profeta Isaías, olha, eu não tenho problema em criar coisas novas. E por que é importante a gente entender isso? Porque ao longo da semana nós temos falado sobre uma palavra que Deus colocou sobre nós, essa nova estação. E nessa estação está ligado a deixar coisas, a se esvaziar de coisas que têm ocupado um lugar indevido na nossa vida. Ou seja, existem coisas na nossa vida que já perdeu a validade. E às vezes a nossa forma de entender Deus também já perdeu a validade. Meu irmão, vou te dar um segredo. No dia que você acordar e achar que você entendeu Deus, Deus vai virar a sua vida de cabeça para o ar, de pernas para o ar. Deus vai te frustrar. Sabe por quê? Porque ninguém explica Deus. O dia que a gente achar, olha, Deus faz assim, 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 é exatamente isso, é exatamente dessa forma que Ele fala comigo, é exatamente dessa maneira, Deus vai falar, opa, peraí, vou te frustrar um pouquinho. Por quê? Porque eu já estou deixando de ser Deus para você, eu passei a me tornar um guru para você então. Eu já sei os caminhos, eu já sei o que fazer. Deus vai lá e coloca o seu dedo nesse caminho e fala, ei, é hora de mudar a rota. E é exatamente isso que o escritor de Hebreus está falando. Deus, Ele tem maneiras de falar comigo e com você. Nós já falamos algumas vezes aqui que tem gente que a única maneira que ela entende ou ela quebranta o seu coração para entender algo de Deus é no meio da crise. Quem lembra aí? Tem gente que Deus só usa a crise para falar. Por quê? Porque é tão duro que a vida precisa virar de ponta cabeça para que possa parar e ouvir a Deus. Então é como se Deus ele quisesse redefinir a nossa forma de ouvi-lo, amém? Jó no capítulo 33, vamos lá, Jó 33. Quem conhece a história de Jó aí? Jó é o homem do processo, amém? Jó, ele tinha uma vida, de repente, a sua vida, ela muda completamente, tudo aquilo que ele tinha como ganho se torna perda, e ainda ele tem que lidar com pessoas na sua vida, tentando explicar ou tentando entender aquilo que estava acontecendo com ele. E esse capítulo, ele vai falar algo bem interessante, por quê? Porque esse capítulo vai falar de Eliú, sobrinho de Jó. Então Eliú, quando ele está ali com Jó e tem os amigos de Jó, e Jó está falando ouvindo muitas coisas dos seus amigos ora está dizendo, olha, você está passando o que está passando porque é um juízo de Deus, ora está falando outras coisas e Eliú só está ali observando. Presta atenção nisso. Ele, por ser muito novo, fala, eu vou ouvir, eu vou acompanhar. Mas aí chega um determinado momento que ele toma uma coragem, ele fala, eu preciso falar com Jó. E no capítulo 33, o verso 12 a 14, diz assim, olha só. Nisto não tens razão e eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Verso 13. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum de seus atos? Verso 14 é a chave. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Então, olha só que interessante, alguns textos vai dizer, Deus fala de diferentes modos.
Então Eliú, ele chega para Jó e fala: Jó, todo mundo está tentando explicar o inexplicável aqui, mas eu quero dizer algo para você. Eu estou quieto esse tempo todo e eu estou observando a sua jornada. Vi os seus amigos, falaram tantas coisas, tentaram explicar o inexplicável, mas eu quero dizer algo para você. Deus tem as suas maneiras de agir. O que ele está dizendo? Deus não age da mesma forma. Deus, ele tem uma voz para você determinada a cada estação. Deus se move por estações, então Deus não vai falar a mesma coisa. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, amém? Mas a sua forma de falar não é a mesma. Deus é didático, Deus é dinâmico. Sabe quando você está tentando ali ouvir uma rádio e você está, vou ouvir uma rádio e você chega num determinado lugar e começa a ter uma interferência? Sabe, estou na rádio, cheguei numa cidade, perdi o sinal. Ou começou a interferir outras coisas. Por quê? Porque há uma jurisdição onde há uma conexão mais forte para que você receba esse sinal. Todas as vezes que você sai desse lugar, aquilo que você estava ouvindo já não vai fazer muito sentido. Então é como se Deus te ensinasse a andar nesses lugares e perceber a voz dele em outras maneiras, em outras situações. Você está aqui? E é por isso que é problemático quando a crise é a única forma de Deus falar com a gente. Porque só tem uma resposta: nós vamos viver em crise. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Ele não quer te perder. Talvez se Deus der tudo o que você quer hoje, Ele vai te perder. Sim ou não? Ou é só comigo? Então Deus, ele tem essa forma, sabe, de trabalhar. E nesse tempo nós precisamos discernir o que é que o Senhor está falando. E em segundo lugar, como Ele está falando, amém? Eu quero compartilhar a história de um cara aqui muito conhecido lá em 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, partido 1. Se você estudar essa passagem aqui, você vai ver no capítulo 18, que nós comentamos em algumas reuniões atrás, que Deus, ele levanta Elias para restaurar o altar, e não somente restaurar o altar, mas destruir com toda a idolatria. E nesse meio tempo, ele acaba matando muitos profetas de Baal, muitos. Então Deus, ele responde com fogo, sabe, muita coisa acontece ali na restauração desse altar. Aqueles profetas de Baal, eles são exterminados, irmãos. Exterminados. E ali, Elias, de certa forma, sai com uma vitória em nome do Senhor, mas quando chega no capítulo 19, olha só o que acontece. Verso 1, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida, como fizestes a cada um deles. Verso 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Vamos até aqui, por enquanto. Olha só, o verso 18, ele diz que Elias, em nome do Senhor, restaura o altar, tem uma grande vitória, derruba, sabe, toda aquela movimentação, sabe, profética, idólatra que estava rolando ali na cidade. Deus, ele derrama um favor sobre Elias. Presta atenção, meu irmão, foi muito barulho. Foi muita coisa, muita destruição. Deus fez muito barulho nesse dia, amém? Só que quando Acabe chega para Jezabel, presta atenção, não manda um exército.
Jezabel manda uma pessoa. Diz que esse mensageiro, ele chega para Elias: Elias, Jezabel, você sabe quem é, já sabe do que você fez, sabe de tudo que aconteceu, e ela diz que em nome dos deuses dela, se hoje mesmo ela não tirar a sua vida. Então, quando Elias ele recebe essa notícia, presta atenção, irmão, ele fica desesperado. Elias foge, Elias teme. Elias fala: uau, o que aconteceu aqui? Diz que ele vai até a cidade de Berseba. Quando chega nesse lugar, ele deita ali numa árvore e começa a chorar. Oh, Deus, olha a oração de Elias: tira minha vida, Deus. Deus, eu não aguento mais. Meus irmãos, o que aconteceu no capítulo 18? Deus quebrou tudo. Jezabel mandou uma pessoa. O cara já ficou desesperado. Uau, meu Deus, ficou desesperado. Corre, chora, está ali, cai no sono de tanto chorar. Deus envia um anjo. Deus fala: olha, levanta, come. Presta atenção. O que é isso? Que cenário é esse? Deus está usando essa situação, sabe para quê? Para começar a mudar a linguagem que ele tem com Elias. Elias sempre se moveu no barulho. O inimigo de Elias manda só uma pessoa. Isso foi o suficiente para ele ficar desesperado. Sabe quando a gente está naquela vida com Deus, aquela pegada, tudo está dando certo, mergulhando, mas basta uma má notícia. Basta um mensageiro. Basta uma frustração. Parece que tudo aquilo que nós estávamos desenvolvendo em Deus ficou bem menor do que essa uma coisa. Sim ou não? Às vezes nós estamos numa vida com Deus, mergulhando em Deus, tendo revelações, experiências de Deus, mas parece que uma coisa, ela toma um tamanho muito maior do que tudo aquilo que Deus já tem feito em mim e em você. E aí a gente fica desesperado. E essa foi a realidade de Elias. Vamos seguir lendo aqui. Verso 5: deitou-se e dormiu debaixo de zimbro, eis que um anjo tocou-lhe e lhes disse: levanta-te e come. Verso 6: olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Verso 7: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Verso 8: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou. Quantos dias, irmãos? 40 dias e 40 noites. Até onde? Até o Monte Horebe. O Monte Horebe, ele é interessante porque um pouco mais atrás, nos dias de Moisés, quando Deus dá a lei, esse monte se chama Sinai. Então, na teologia diz que o Monte Horebe pode ser um grande monte e o Sinai pode ser uma das pontas deste lugar. Então Deus ele fala assim: olha, levanta, come, porque a jornada é longa. Presta atenção, no processo, Deus não vai te deixar descansar, irmão. Deus ele não é coagido pelo nosso medo, pela nossa frustração. Então, enquanto ele está chorando: ai Deus, vou dormir, estou cansado. Deus fala: levanta e come. Ai, comi, saciei, voltou a dormir. Mandou o anjo de novo: levanta e come. Por quê? Porque Deus não se move segundo as nossas crises. Deus está falando: ei Elias, levanta, porque a jornada vai ser longa. Aí Deus aponta algo para Elias interessante. Deus fala assim: olha, você vai ter um caminho a percorrer e eu tenho um lugar para você chegar. Que lugar é esse? Horebe. Então presta atenção, irmãos, na cabeça de profeta, na cabeça de um profeta que ele só tinha uma forma de se relacionar, ou uma forma que ele entendia a voz de Deus, presta atenção, Horebe significava muita coisa. Quando Deus fala assim para Elias: Elias, vai para Horebe, presta atenção, a primeira coisa que Elias pode pensar é: uau, Deus está me mandando para o lugar dos sinais.
Opa, agora eu comecei a entender. Peraí, Deus me mandou para um lugar específico, comecei a gostar. Então, na cabeça de Elias, se Deus falasse, olha, vai até a rainha, profetiza, e tudo vai acabar, seria o terror. Mas Deus falando, corre, vai para mais longe, vai para uma outra jurisdição. Aliás, vai para um lugar aonde você conhece. Então, quando fala Horebe, quando fala este lugar, sabe, Elias já começa talvez a pensar algumas coisas. Por quê? Porque quando você se acostuma de uma maneira que Deus age com você, você acha que todas as vezes que acontece algo similar, é Deus falando. Esse é o ponto. Nós, como ministro de louvor, eu já passei por outros lugares que a gente ouvia muito isso. Sabe aquela cançãozinha que te faz chorar demais? Mas que não tem nada sobre Deus, é sempre sobre você e a sua dor? E aí quando você ouve, você se quebra e você chora, você entra nessa frequência da dor e você fala, nossa, senti Deus. Por quê? Porque chorei. Senti Deus porque me emocionei. Meus irmãos, cuidado. Porque a emoção pode ser um grande tropeço diante daquilo que Deus está nos dizendo. Quando há um desequilíbrio sobre o que sentimos, pensamos estar entendendo o que Deus está dizendo. E às vezes Deus não está dizendo nada. Ou às vezes Deus está dizendo sobre juízo enquanto a gente pensa que é justiça. Uau, Deus me chamou e Deus está dizendo, não, eu vou te apertar. Não, eu vou frustrar você mais um pouquinho. Por quê? Porque eu não posso lidar com a sua alma, eu preciso falar com o seu espírito. E é exatamente essa conversa que Deus estava tendo com Elias. Então, Elias, vai para o lugar de propósito. Vamos fazer o seguinte, Elias, vai para um lugar onde eu me manifestei da forma que você conhece. Vai para um lugar onde você tem se movido no seu ministério. Vai para onde? Vai para Horebe. E para você entender mais ou menos o que é que aconteceu nesse lugar, vamos lá para Êxodo 19. Hoje eu quero ser um pouco mais expositivo, para a gente conseguir visualizar os cenários aqui. Amém? Êxodo 19. É quando Deus ele decide se revelar para o povo no Sinai. Deus ele fala assim para Moisés, olha só, isso não é coisa de Novo Testamento, irmão. Deus sempre teve a vontade de se revelar para a gente. E a maior prova disso é Êxodo 19, porque ele diz assim para Moisés, Moisés, separa esse lugar, estabelece alguns limites sobre esse lugar, você vai subir, eu vou me revelar a você, depois você vai chamar os anciãos, eu vou me revelar a eles, depois você vai juntar todo o povo, toda a congregação, e eu quero me revelar a eles, amém? Deus ele está expressando o seu desejo em caminhar no meio do povo. Então, desde o início, Deus está falando, o meu desejo não é uma relação distante, você me ter como um Deus distante, mas como um Pai presente. Então, desde lá de trás, Deus está falando, eu quero habitar entre o povo. Foi isso que Davi entendeu. Então, ele conversa com Moisés, Moisés chega para o povo e fala, olha, Deus quer se revelar. Deus escolheu esse monte aqui, alguma coisa vai acontecer, amém? Então, olha só, quando chegou o dia, Êxodo 19, vamos pular para o verso 7 aqui. Diz assim, veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma só voz, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés foi para o Senhor e relatou essas palavras do povo. Verso 9. Disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então presta atenção, irmãos, o que Deus está falando aqui para Moisés? Moisés, eu vou me revelar por meio daquilo que eu criei. Vai haver uma manifestação, vai haver algo grande, e eu vou usar isso como um sinal para que o povo entenda que eu estou falando e que eu sou com você, amém? Então Deus, ele está usando algo, ele está usando um sinal para revelar a sua presença. Era isso que ele falou com Moisés.
E que tipo de sinal era esse? Vamos continuar lendo aqui. Vamos lá. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar no monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Deus está estabelecendo os termos até ele se revelar. Vamos pular para o verso 16 aqui. Diz assim, verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve o que, irmãos? Houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que o povo todo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Olha isso. Todo o monte Sinai fumegava, irmão. Você já viu uma cena de um vulcão em erupção? Esses dias eu vi um vídeo de um vulcão em erupção e as fumaças, quando elas tocou aos céus, começou a ter relâmpagos dentro do vulcão. Imagina isso. Atividade embaixo, atividade em cima. Modelou um ambiente, o céu escureceu. Foi mais ou menos assim, irmão. Foi mais ou menos assim. Deus se revelou dessa forma. Então, quando Deus falava com Moisés, o povo entendia como sons de trombetas, relâmpagos, vozes e trovões. Era isso que eles entendiam. E Deus falando ali com Moisés. O povo viu Moisés subindo até o Senhor, e quando estava tendo toda essa atividade, pedras desciam desse lugar, e Moisés ali, se desviando e subindo para esse lugar, para olhar Deus face a face. Então, quando o povo começa a ver isso daqui, todo mundo começa a se desesperar. Cara, Moisés vai morrer. E Moisés aqui, subindo, perseverando para chegar nesse lugar. Por quê, meus irmãos? Se você quer chegar aonde Deus está te chamando, você precisa perseverar. E eu posso te trazer uma boa nova? Vai ter pedras pelo caminho. Porque a Bíblia diz que a presença de Deus ela é terrível, para ser temível. Deus não é aquela coisinha fofa. Não é. Para chegar nele, primeira coisa que você vai ter que descobrir, temor. Para chegar a este lugar, por isso que quando Davi ele está falando, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem é que pode chegar neste lugar? Davi está falando exatamente deste lugar. Quem é que pode chegar neste lugar? Aquele que tem o coração puro, aquele que tem mãos limpas. E ainda há dificuldade do caminho. Sabe qual foi a resposta do povo para Moisés? Moisés, fala conosco tu mesmo. Não queremos mais ouvir nada. Pode, encerra. Essa foi a resposta do povo para Moisés. Moisés, não. Se a gente tentar fazer o que você fez, a gente vai morrer. Fala conosco tu mesmo, Moisés. Você está aqui? Às vezes nós queremos a presença, mas nós não queremos pagar o preço da presença. Às vezes a gente até canta, eu vou subir o monte que muitos desistiram, mas na jornada, quando as coisas começam a acontecer, a primeira coisa que a gente pensa, eu vou desistir do monte. Eu vou entrar para a estatística. As Escrituras dizem, Deus não se agrada daqueles que retrocedem, irmão. Agora vamos voltar para Elias, mas o que isso tem a ver com Elias? Elias já era um cara que se movia nessa realidade, presta atenção. Elias já era um cara que conhecia o Deus que se revelava dessa forma. Meus irmãos, Elias era maluco, corajoso, doidão, chegava, chutava o pau da barraca. Elias falou, não vai chover nessa cidade, irmãos, nessa terra, 7 anos sem chuva.
não vai chover. Pronto, e acabou. Entende? Quando ele vai restaurar o altar, ele faz além daquilo que os caras estavam fazendo, os caras chorando, se batendo, clamando o seu Deus, chorando, fazendo aquele culto lindo para o seu Deus. Primeira coisa que Elias faz, vou restaurar o altar. Está com escassez de água, então faz um canal de água aqui ao redor. Eu vou tocar na idolatria de vocês, eu vou tocar na crise, na falta de vocês, porque esse é o Deus que eu creio. Pega 12 pedras, coloca aqui, porque representa as 12 tribos. Elias, diante de vários, presta atenção, diante de vários falsos profetas, o cara corajoso, estava ali. Por quê? Porque essa era a forma de Elias se mover com Deus. Mas de repente, quando chega para Elias algo fora da sua realidade, o que acontece com ele? Se desespera. Cadê o Elias do fogo caindo do céu? Cadê esse cara? O que está acontecendo com ele? Então Deus ele vai fazer algo com Elias. Elias, eu vou te levar para um ambiente onde você já conhece. Eu vou te levar para um lugar onde você conhece a fala, mas alguma coisa vai acontecer nesse lugar. Vamos voltar lá? 1 Reis. Você está aqui comigo? Está fazendo sentido? Nós aqui, das canções, sabe, da música, a gente fala muito sobre isso. O caminho mais perigoso que a gente pode passar é o caminho de se acostumar com a presença. A gente conversa muito sobre isso. A coisa mais perigosa que pode acontecer com nós que ministramos música aqui para a congregação, para o Senhor, é achar que descobriu o caminho que toca a Deus. Não tem caminho mais perigoso. Eu achei. É aquela ali. É daquele jeito. Não, meus irmãos. E todas as vezes que a gente possa pensar isso, a primeira coisa que Deus faz é nos frustrar. Não é, Neto? Deus já começa no ensaio, irmão. Às vezes, quando na reunião você vê tudo lindo, tudo fluindo, o ensaio foi horrível. Porque às vezes a gente chega assim naquela expectativa, e tudo bem. É nossa, eu tirei certinho, vai dar tudo certo. Chega no ensaio, o pai olha e fala, opa, peraí, tem muito de vocês. Deixa eu dar uma frustradinha aqui. Aí a gente vem tudo assim, ó. Misericórdia, hein? Todo mundo tirou a música? Tirou, mas, cara, chegou aqui, sei lá o que aconteceu. E aí o Senhor fala, agora vocês chegaram no lugar certo, vocês estão dependendo de mim. Então eu encontrei espaço para habitar. Porque a palavra diz que Deus habita entre os louvores. Deus só habita no lugar onde Ele acha espaço. Se o louvor é para você, sobre mim, para mim, Deus nunca vai habitar nesse lugar. Porque Deus só aceita a oferta que Ele veio buscar. E louvor é dádiva, é uma oferta a Deus. Amém? E a nossa forma de caminhar com Deus também. Então, olhando para o ministério de Elias, era a forma dele caminhar com Deus, era a dádiva dele a Deus. Só que Elias se acostumou com uma maneira de se mover em Deus. Então Deus ele vai fazer uma pegadinha, vai lá para Horebe, vai nesse lugar, vamos continuar lendo aqui. Que verso que eu parei, irmão? Me ajuda. Verso 8 também. Verso 9, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Verso 10, ele respondeu, olha o argumento de Elias, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, quebraram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Verso 11, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Então quando Deus aparece para Elias, fala, Elias, o que está acontecendo? Deus, primeiro argumento, Deus, eu estou sendo zeloso com o teu nome, Deus, eu estou fazendo tudo direitinho, Deus, eu estou seguindo a cartilha, está tudo certo, Deus.
Deus, e de todos aqueles profetas, sabe, que eu treinava, que eu ensinei, a maioria deles se corrompeu com Jezabel, sabe? E o Senhor acabou com parte deles e outros estão procurando me matar. E agora eu estou aqui, Deus. Olha só, a primeira coisa que Elias, ele quer mostrar para o Senhor como um argumento é: Deus, eu estou fazendo suas coisas, Deus. Oh Deus, olha o meu currículo, Deus. Deus, olha aqui, eu estou sendo, eu oro, eu jejuo. Oh Deus, está tudo certinho, estão me perseguindo. Você está aqui? Aí Deus fala assim para ele: ok, então sai desse lugar e vai para o monte. Imagina o coração de Elias. Aí sim, agora Deus começou a ajustar. Peraí, agora eu comecei a entender o que Ele quer dizer. Vamos lá, Deus. Pegou a chuteirinha e falou: vamos lá, vamos jogar, Eric. Deus chamou para o game. Opa, até que enfim. Eu sei, Deus, o que você fez nesse monte, hein? Eu sei. Essa vai ser a sua resposta? Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu? Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava quem? Eis que passava o Senhor. E presta atenção, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o que aconteceu aqui? Presta atenção. A palavra diz, o Senhor fala assim para Elias: Elias, vai para o monte. Quem fez o vento passar, irmão? O Senhor. Mas o que a Bíblia diz? Deus não estava no vento. Quando perdemos o sentido da voz, começamos a confundir sinal com presença. Deus pode dar o sinal, mas Ele não está no sinal. Quando perdemos o discernimento, passamos apenas a correr atrás de sinal, achando que vamos encontrar a presença. Deus quer falar comigo e com você. Deus quer ajustar os nossos ouvidos. Deus quer ajustar os nossos olhos. Yeshua disse assim para os fariseus: vocês não entendem nada do que eu faço e nada do que eu falo, porque o seu coração é duro. E aí ele vai explicar: por que o seu coração é duro? Porque você tem olhos que não querem ver e ouvidos que não querem mais ouvir. Olhos que não veem, ouvidos que não ouvem. Isso endureceu o seu coração. Porque as portas do nosso coração é a forma que eu vejo e é a forma que eu ouço. Então Deus, Ele faz passar o vento. Elias olha e fala: uau, nossa, o vento fendeu a rocha. Nossa, que maravilhoso, é isso, Deus, essa é a resposta a Deus. Só que o que a Bíblia diz aqui? Deus não estava no vento. E aí vai continuar, amém? Vamos lá. Depois do vento, o que aconteceu? Um terremoto, irmão. Mas o Senhor passou o vento, abriu a rocha. Uau, Deus não estava no vento. Nossa, a terra começou a tremer, tudo cair. Agora Deus, Ele está aqui. Essa é a resposta que eu queria. Ok, Deus, o vento era muito bom. Imagina Elias se imaginando descendo até Acabe e Jezabel e Deus vindo com o vento derrubando tudo atrás. Eita, é isso. Deus não estava aí. Segunda opção, terremoto. Então eu sei que quando eu chegar lá, Deus vai fazer tremer tudo, não vai ficar pedra sobre pedra. O que a Bíblia diz? O Senhor não estava no terremoto. Verso 12. Depois do terremoto, o que apareceu? Mas o Senhor... Meus irmãos, tem algo muito importante de aprender aqui. Quando a sua mentalidade, presta atenção, quando a sua mentalidade está presa, você não consegue mais avançar na missão. Deus está usando a linguagem que Elias era acostumado a entendê-lo para frustrá-lo. Sabe por quê? Porque Deus não faz o mesmo caminho duas vezes. O que funcionou nessa estação não vai funcionar na próxima. E talvez a questão é que nós estamos repetindo as coisas numa nova estação. E
às vezes até deu certo em outra. Mas Deus é bom em fazer todas as coisas novas. Deus, Ele renova a sua forma de falar. Então Deus, quando Ele traz uma nova estação, também há um novo sentido da voz. Deus, Ele começa a falar com você de maneira diferente. E é por isso que nós lemos Hebreus capítulo 1. Deus, Ele falou de muitas maneiras. Por meio de profetas, por meio de sinais, por meio de acontecimentos, por meio de histórias. Deus foi falando. E hoje Ele fala por meio de quem? Do seu filho. E eu vou dizer, o filho, ele só faz o que vê o seu pai fazer. O filho age da mesma forma. Então às vezes a gente já tem um modelo de Jesus. Jesus fala assim comigo: ei, se Deus mudou a estação, Ele vai mudar a forma de falar com você, sim. Sabe por quê? Porque vai fazer de nós caçadores da presença dEle. Vai fazer de nós pessoas que não se acostumamos com a presença dEle. E eu sei, isso é frustrante. Só que a Bíblia diz que o Deus que fere é o Deus que cura. Muitas vezes Ele vai nos ferir, sim. Então Ele leva Elias para um lugar que ele já conhecia como se movimentar. Ah, Deus, eu conheço as ferramentas. E Deus vai pegando ferramenta por ferramenta de Elias e falando: olha, deixou de funcionar. Deixou de funcionar. Só que Deus está dizendo para Elias: Elias, você quer continuar se movendo com sinais ou com a minha presença? Como igreja a gente tem sofrido muito. Eu estou falando igreja no aspecto geral. Quantas pessoas só buscam a Deus por conta do sinal? E talvez até a gente já esteve nisso. Eu já estive nisso. Não, eu vou porque o profeta vai falar, porque alguém vai falar, não porque não sei o que. E você vem com tanta expectativa, que a sua alma entende uma palavra que era para te consertar, totalmente diferente. Não, Deus vai te dar. Deus vai fazer exatamente como você. Oh, glória! O louvor falou tanto comigo, a palavra falou tanto comigo. É isso, Deus. Nossa, eu vou para casa revigorado. Só que aí quando chega na segunda-feira, não acontece aquilo. E nós, com o nosso bom coração, vai culpar quem? Quem leva a culpa, irmão? É Deus. Eu não, desisti, vou desviar, já era, não quero mais, não estou nem aí. Por quê? Porque Deus, não, porque... E Deus fala, presta atenção, para mim te dar algo, eu tenho que ver o meu filho em você, em primeiro lugar. Porque a palavra diz, e o próprio Jesus ensinou, se tudo que pedires em meu Pai, em meu nome, o meu Pai vai te dar. Ou seja, se o Pai olhar para mim, para você, e não ver o seu filho, sinto muito, irmão, pode ser que outro alguém te dê. Não, mas você queria tanto. Pois é, Deus te ama tanto e você queria tanto que Ele te deu e te perdeu. Davi foi um cara que ele agiu diferente de Saul, porque Saul se preocupava com a vitrine, Davi se preocupava com a presença. Saul reinou 40, um pouco mais de 40 anos, dependendo do texto aqui, sem a presença. Era apenas uma vitrine. A primeira coisa que Davi fez, eu preciso buscar a presença. E quando ele buscou a presença do jeito dele, sabe o que Deus fez? Frustrou. Não havia uma boa intenção? Um rei que teve como primazia a presença de Deus, mas quando ele traz a presença de Deus, no meio do caminho acontece algo que gera morte, ele fica frustrado. Isso foi uma mensagem muito forte de Deus para Davi. Davi, eu entendo que você quer a minha presença, mas você só vai trazer ela do meu jeito, não é do seu jeito. É a mesma coisa que Deus está falando para Elias. Você quer se relacionar comigo do seu jeito, eu estou te mostrando um jeito diferente. Vamos continuar lendo aqui? Depois de um terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, olha só. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Você fala, irmão, o que é isso? O que significa isso, essa palavra? Um sussurro. Deus sussurrou. Sabe por quê?
Deus é soberano, presta atenção nisso. Deus é soberano, Ele nunca vai competir, presta atenção, Deus nunca vai ficar medindo força com as nossas crises. Deus, por ser soberano, Ele nunca vai responder no mesmo volume da nossa crise, irmão. Deus não vai pegar o barulho que está na nossa vida e querer responder no mesmo volume ou mais alto. Deus, presta atenção, Deus não precisa disso. Para mostrar a sua soberania, Ele vem na contramão de tudo. Elias está procurando Deus no barulho, Deus veio no silêncio. Talvez tem muito barulho. Talvez a nossa vida, a nossa relação com Deus, ela está cheia de barulho. É muito barulho, muita coisa. E Deus está falando, ei, eu quero que você pare. E eu quero que você me escute. Eu não vou me mover segundo o que você se acostumou. Fica em silêncio e me escuta. Você está num barulho, presta atenção, você está ali num barulho. Você quer ouvir determinada coisa. Tem experiência, e isso dá certo. Cara, você está no meio de um monte de gente. Está aqui, ó, todo mundo falando. Vocês são todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu quero ouvir o Neto. Se eu prestar atenção em vocês, eu não consigo ouvi-lo. Mas a partir do momento que eu me concentrar no que ele está dizendo, automaticamente as suas vozes, elas abaixam. E eu começo a entender exatamente o que ele está dizendo. Faz essa experiência. É exatamente isso que Deus está dizendo. Deus está falando assim para Elias: Elias, você é o homem do barulho. Eu estou trocando o meu jeito de falar com você. Porque talvez, irmãos, e tudo bem, isso acontece nas nossas vidas, talvez está um caos na nossa vida. Em todas as áreas. Seja ministerial, no trabalho, no relacionamento, enfim. Talvez a nossa vida, o nosso interior já está um caos. E nós, diante desse caos, a gente quer que Deus responda à altura desse caos. E eu volto a dizer para vocês, Deus é soberano, Deus não precisa disso. Deus vai na contramão do nosso barulho. Deus vai na contramão desse caos. E sabe o que Ele vai fazer? Vai apenas sussurrar. É dizendo para mim e para você, ei, para de olhar para o barulho. Tem muito barulho ao seu redor, tem muita coisa ao seu redor. Você está perdendo o que eu estou falando, porque você continua sendo levado pelo barulho. Você está aqui? Olha quantas coisas Deus ele está ensinando ali através da vida de Elias. Então nós precisamos parar e entender o que o Senhor está falando agora. E quando o Senhor está falando para Elias sobre isso e mudando a forma de se comunicar com Elias, Ele está dizendo, Elias, se esvazia disso, larga a mão disso. E o Senhor está falando para mim e para você também, larga o método. Você já achou um jeito de chegar em mim, vou frustrar você. Porque você acha que já chegou em algum lugar. E na sua jornada comigo, você já criou uma falsa linha de chegada. É Deus falando para mim e para você, vocês não me ouvem nada. Vocês não entendem nada. Vocês não entenderam nada até agora. Eu quero falar coisa nova, numa nova estação. Então eu preciso que você pare, deixe o barulho e comece a me ouvir. Feche os seus olhos aí no seu lugar por um instante, irmão. O que tem feito barulho? O que tem ecoado como um barulho na sua vida agora? Começa a falar com o Senhor aí no silêncio, no teu lugar. Começa a falar com o Senhor. O Senhor não estava no vento forte. O Senhor não estava no terremoto. O Senhor não estava no fogo. Às vezes é o tipo de resposta que nós queremos de Deus diante das situações. Vem com o vento forte. Vem com o terremoto, quebra tudo, destrói tudo. Vem com fogo, passa o teu fogo, elimina tudo. E o Senhor está dizendo, não. O que eu quero de você é o silêncio. O que eu quero de você é equilíbrio. É você parar, é você me contemplar. Elias, ainda há muito de você aí. Elias, você precisa baixar, Elias. Baixa essas linhas de ataque, Elias.
Para de se defender de mim. Você está nessa jornada se defendendo de mim. Eu estou querendo tocar você, mas você continua se defendendo de mim. Solta suas armas. Senhor, nós queremos soltar as nossas armas. Deus, nós queremos soltar as nossas armas, Senhor. Senhor, nós não queremos nos mover apenas por sinais, em busca de sinais. Não, Senhor, nós queremos entender o que o Senhor está comunicando. Senhor, nós queremos, Pai, ser assertivos naquilo que o Senhor está nos propondo nesses dias, Senhor. Senhor, como comunidade da fé, mas também na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, diante deste tempo que é mau, diante deste mundo que é mau, diante de uma geração que tem se perdido, uma geração que tem se perdido de fato no barulho, barulhenta, sempre em busca de revoluções, sempre matando pela espada e morrendo por ela. Não, nós queremos agir de uma maneira diferente, nós queremos ouvir o Teu Espírito sussurrar. Nós queremos abandonar tudo aquilo que nos distrai, porque, irmãos, o barulho ele distrai. Deus não fala no barulho. Barulho é distração. Deus não fala por meio da distração. A palavra diz: os nossos olhos precisam estar fitos no autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos precisam estar neste lugar. O salmista disse: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Porque o meu socorro, ele vem do Senhor que criou os céus e a terra. Os nossos olhos precisam estar no lugar certo. Os nossos ouvidos precisam estar no lugar certo. Senhor, nós queremos ouvir o que o Senhor está soprando nesse tempo. Nós queremos ouvir o que o Senhor está soprando neste tempo, Senhor. Eu oro por cada casa aqui, Senhor. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada família representada aqui. Senhor, que nós possamos ouvir o que o Senhor está sussurrando nesses dias. O que o Senhor está nos dizendo no silêncio, no secreto. Senhor, nós queremos entender a fala que o Senhor tem na nossa vida, que está mudando, porque o Senhor está trocando as lentes das coisas. Aqueles que nós pensávamos que eram, não eram. Coisas que nós achávamos que estavam em Ti, o Senhor revelou que não estavam em Ti, e o Senhor está fazendo o quê? O Senhor está trocando as coisas de lugar, o Senhor está movendo as coisas de lugar, sobretudo a forma que o Senhor está falando conosco. Nós queremos estar atentos ao que o Senhor está dizendo. Nós queremos estar atentos a Ti, Senhor. Vamos continuar aqui. Amém? Então o Senhor, Ele frustra Elias. Ele fala: Elias, eu não vou responder na medida da sua crise. Está doendo, tá? E eu entendo. Mas eu não vou ficar medindo força com ela. Eu sou soberano. Então para você, para resolver, destruir tudo, para mim é soprar levemente. Aonde? Na situação, não em você. Deus não é o nosso grande resolvedor de problemas. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor. Às vezes nós queremos o Jesus, presta atenção, que nos salva, mas não o Jesus que é Senhor. Você está aqui? Muitas vezes a nossa relação é com aquele que sempre nos salva, mas nunca com aquele que exerce total senhorio sobre a nossa vida. Então Deus, Ele fala isso com Elias, Deus, Ele leva Elias neste lugar para frustrar Elias. Eu mudei a minha fala com você. E sabe o que Deus continua falando para Elias? Agora você vai descer, porque você vai ungir outro no seu lugar. Passei a bola, Elias. Unge outro que vai fazer o dobro que você fez. E vai entender o que eu digo. Mas calma, Elias, não fica mal. Eu vou te levar para mim. E vai chegar um dia que você vai estar diante dele numa outra situação. E olha que interessante, vamos pular lá para Mateus no capítulo 17. Irmãos, quando Yeshua, ele começa, trazer o pessoal para perto,
E o pessoal começa a ver a maneira que ele agia, os sinais, as coisas, todo mundo fica maluco, irmão. Porque eles começam a colocar uma esperança nacional nele, uma esperança como povo, uma esperança política também. Eles começam a colocar uma expectativa revolucionária em Yeshua. Não, nossa, ele vai vir, vai ser como os macabeus, ele vai destronar o Império de Roma e nossa, vai quebrar com tudo. Eles começam a colocar uma esperança como povo. Só que Yeshua, ele vem para frustrar todo mundo. Ele frustra os religiosos falando com gentios, ele frustra os gentios porque ele não anula as leis do Senhor, mas ele traz uma nova perspectiva sobre elas, ou seja, ele começa a frustrar todo mundo. E quando ele começa a andar com os 12 que ele traz ali para perto, meus irmãos, é um caminho de frustração um atrás do outro. Porque ao mesmo tempo que ele fala, olha, vai de 2 em 2, vocês vão curar pessoas em meu nome, vocês vão realizar grandes coisas, sabe o que ele diz? Não leva faca, não leva roupa, não leva comida. Fala, poxa, mas, e a provisão e o sustento? Não. O que vai te sustentar na missão é a minha palavra. Então deixa tudo. Poxa, achei que seria mais fácil. Não, vocês vão sem nada. E se ninguém te receber, bate a poeira dos pés e vai embora daquele lugar. Você está entendendo? Jesus ele falando, vocês só precisam de quê? Da minha voz sobre vocês. Vocês só precisam de uma palavra de envio. Você não precisa alguém dizendo, tá ok, tá bonitinho, tá tudo certinho. Não, ele está dizendo, ei, você precisa da minha voz de envio, só vai. Quando ele está falando com Pedro, incauto, pescador, não sabia muito, sabe? Não sabia o tanto que Paulo sabia. Jesus disse para ele, fica tranquilo. Quando eu te colocar diante das autoridades, o Espírito vai falar por você. Se preocupe com a voz que está falando com você. Então, Mateus no capítulo 17, olha só, a partir do verso 1. Diz assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular aonde? Ao monte. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então olha só, Jesus ele chega para Pedro, Tiago e João e fala, vamos a um lugar. Vamos a um monte. Amém, vamos lá. Quando Jesus chega nesse lugar, o que acontece? O corpo dele é transformado, irmão. Eles veem a Cristo como ele realmente é. Uau, que cena, que cena. Imagina isso. E vocês vão ver quem eu realmente sou. Aqui era a casca, vocês estão andando com a casca, agora vocês vão ver a essência. Imagina essa cena, vamos continuar lendo aqui. Verso 3, quem que aparece, irmãos? Jesus é transfigurado. E aí, para melhorar, aparece quem? Moisés e Elias. Imagina na mente de Pedro. Deus acabou de fazer um update no ministério de Jesus. Deus acabou de atualizar o ministério de Jesus. Cara, não podia. Imagina Pedro, não podia ser melhor. Temos Jesus agora. Deus enviou Moisés e Elias. Nossa, estouramos. Nossa! Eu penso que na cabeça de Pedro veio a mesma coisa de Elias. Deus agora vai usar Jesus para mandar fogo, causar terremoto. Está aqui a lei e os profetas. Nossa, imagina Pedro, nossa, Deus já vai mandar mais 10 pragas, quais serão as 10 pragas de Roma? Nossa, Deus vai mandar 10 pragas, nossa, imagina isso, por quê? Porque é uma expectativa de quem só se move aonde? Nos sinais. Nossa, Deus está atualizando tudo, vamos continuar lendo. Verso 4, então disse Pedro a Jesus, olha a ideia de Pedro. Senhor, bom é estarmos aqui. Poxa, Senhor, ainda bem que eu estou aqui, viu?
Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Olha a ideia de Pedro. Não, eu quero ser anfitrião disso aqui. Eu quero encabeçar esse movimento que está começando aqui. Porque até então, presta atenção, irmãos. Até então, para Pedro, talvez, Jesus não era suficiente. Precisava de algo a mais. E no decorrer do texto, a gente vai perceber que era exatamente isso. Quando ele dá essa proposta, olha, vamos fazer tenda. O que é a tenda? Morada. Vamos fazer morada. Nossa, Deus, olha, que reforço. Que reforço, até me trouxe mais paz aqui. Por quê? Porque Jesus fala de não pegar na faca, Jesus fica falando de dar outra face. Nossa, Jesus é meio difícil no que ele fala. Agora, Moisés, Elias, vamos quebrar tudo, irmão. Vamos continuar aqui. Falava ele ainda. Quando, o que aconteceu aqui? Verso 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, o que veio da nuvem, irmão? Veio fogo? Veio terremoto? Deus fez tremer tudo? Deus envolveu Pedro numa nuvem. Falou, vem cá, deixa eu te falar uma coisa aqui. Continuar lendo. Eis que veio uma voz, a nuvem dizia. O que a voz disse? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele? Sabe o que Deus está fazendo? Presta atenção. Elias e Moisés, eu mandei para tratar algo com o filho. Vocês, cabeção, precisam ouvir o meu filho. Sabe o que Deus está fazendo com Pedro? Frustrando a expectativa de Pedro de um ministério de muito sucesso. Por quê? Porque era algo dele, era o que Pedro queria. O Senhor fala, não, Pedro, presta atenção. Há algo sobre o meu filho. Esses caras não têm nada a ver com você. Essa mensagem, essa movimentação não tem nada a ver para este tempo. Ouça apenas o meu filho. Vou te dar outro exemplo aqui, Lucas no capítulo 9. Só para você entender que na cabeça deles era sempre isso. Você está aqui, irmão? Está fazendo sentido? Amém? Lucas 9, a partir do verso 51, diz assim, ó. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Verso 52. Enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de quê? Samaritanos. Lembra, né? Nessa época, é a mesma coisa hoje. Havia esse problema entre o pessoal que ficou na tribo do norte e a tribo do sul. Tribo do sul, Judá e Benjamim, que posteriormente passou a se chamar judeu. E na tribo do norte ficou as outras 10, na parte do norte ficou as outras 10 tribos, que acabou se misturando e colocaram Samaria como capital, enfim. Então havia uma briga ferrenha ali, povos que se odiavam, presta atenção nisso. Então Jesus, antes deles irem para Jerusalém, ele manda alguns diante dele, e esses caras precisam passar onde? Em Samaria. E o plano de Jesus era passar a noite nesse lugar mesmo. Então vamos lá, vamos continuar. 52. Enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Verso 53. Mas não o receberam, ou seja, os samaritanos não quiseram receber eles, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém, ou seja, eles identificaram que era judeus. Falou, não vai entrar aqui, não vai ficar aqui de jeito nenhum. Presta atenção nisso. Vendo isto,
Os discípulos, Tiago e João, perguntaram, olha só a proposta de Tiago e João para Yeshua. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Que cenário te lembra isso aí? Hã? 1 Reis 18, quando Deus mandou fogo do céu e consumiu todo mundo. A expectativa dele sobre Yeshua sempre foi, cara, você é o cara dos sinais. Então, por uma boa ideia, Jesus, a gente não vai poder entrar nesse lugar para dormir. Jesus, a gente pode mandar fogo do céu neles? Qual foi a resposta, irmãos? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois vós. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Fica tranquilo, é o tempo deles. Eu vim para salvá-los também. Não importa se eles não me receberam aqui. Sabe por quê? Porque eu não vim para manifestar sinais de Elias. Eu vim para trocar a forma que Deus está falando. E é por isso que quando Pedro ele faz, essa proposta para Deus, olha, vamos fazer tenda para o seu filho e para os 2 maiores profetas aqui que a gente tem na nossa nação. Deus fala, para com tudo, ouça o meu filho. Porque a expectativa dele sempre foi essa, ferro e fogo. Vamos ler juntos 1 Coríntios, eu já estou fechando aqui, 1 Coríntios 14. É muito importante a gente entender o que o Senhor está comunicando, irmão. É essencial entender o que o Senhor está comunicando para essa estação, amém? Para a sua casa, para a sua vida, para o seu trabalho, é importante. Sempre, todo início de estação, Deus ele vai, fazer um balanço nas nossas vidas. Não é que é a tradição do mundo, nossa, começamos um novo tempo e como todo mundo está se planejando. Não, presta atenção. Eu sempre falo isso para as pessoas que fazem aniversário. O melhor presente que Deus pode dar para mim e para você, sabe qual que é? A oportunidade de começar de novo. Então, se Deus te deu a oportunidade de começar de novo, não vamos repetir os mesmos erros. Por favor. Porque senão a nossa vida ela vai ser cíclica e a gente sempre vai voltar para o mesmo lugar. Amém? 1 Coríntios 14, verso 10 e 11. É o óbvio, Paulo fala aqui. Diz assim, há sem dúvida muitos tipos, nenhum deles, contudo, toda voz comunica algo. Amém? Toda voz comunica algo. O barulho também é uma voz. Só que o orgulho também é. O perdão também é. A altivez também é. O fazer do meu jeito também é. O salmista diz algo que eu amo, um texto que eu amo. Que ele diz assim, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. E aí ele diz assim, um dia fala para o outro dia e a noite fala para outra noite. Mas aí ele continua dizendo, não se ouve a sua voz, mas se entende a sua mensagem por toda a terra. Deus está falando. É por isso que Paulo é tão pesado em Romanos capítulo 1, quando ele diz, olha, toda a criação revela os atributos de Deus, denunciando eu e você, colocando eu e você diante de Deus como indesculpáveis. Por quê? Porque tudo tem uma voz. Deus já está falando. Então o que Deus está falando para mim e para você nessa noite é, aprenda a ouvir por onde eu estou falando. Talvez não é pelo canal que você acha. Talvez não é nessa rádio que você está ouvindo. Não é nessa frequência que você acha. Ainda que a música seja boa. Ainda que o sinal seja bom. Prefira a presença. Então Paulo ele vai dizer aqui.
Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para quem? Para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Paulo está falando sobre os dons. Paulo está discorrendo ali sobre os dons. E ele vai falar, olha só, todas as vezes que o povo ia partir para a guerra, e havia momentos nessa guerra de descanso, momentos de montar a barraca, momentos de fazer certas movimentações, e o que determinava era o toque da trombeta. Paulo, nos versos antes, ele vai falar sobre isso. Se não discernirmos o toque, nós não sabemos o que fazer na batalha. Porque havia o toque para avançar, mas também havia o toque para parar e descansar. Havia o toque para lutar, mas também havia o toque para parar e ter uma nova estratégia. E é como se Deus estivesse dizendo, parece que você só conhece o toque de atacar, de atacar, de atacar. Eu estou dizendo, ouça o toque de parar, para que eu possa mudar você de dentro para fora. E a partir disso daí, você ser assertivo naquilo que eu estou te chamando. Você está aqui? Eu queria te convidar a orar ao Senhor. Se coloca de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Há um momento na jornada dos discípulos com Yeshua que existem muitas vozes ali, muitas vozes. Yeshua já tinha realizado milagres, sinais, ressuscitado gente, feito o olho crescer, sabe? Tipo, coisas inimagináveis, sobre-humanas, sobrenatural, coisas fora da realidade. Presta atenção nisso. Permaneça com seus olhos fechados, falando com o Senhor. Só quero que você reflita sobre isso que eu vou dizer. E ali Jesus, ele junta os seus discípulos e pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Uns falam Elias, outros falam Jeremias, Isaías, você é isso, você é aquilo. Tá um barulho, todo mundo achando que ele é e falando. Pedrão, irmão, presta atenção. Pedrão, ele deixa de ouvir o barulho. Pedro respira, Pedro entende. Pedro chega para Jesus e diz, ei, você é o Cristo. Você é o Filho de Deus. Jesus olha bem para Pedro e diz assim, Pedro, nesse barulho todo, você discerniu algo. Não foi carne nem sangue que falou com você, mas foi o meu Pai. Você cessou as vozes, você cessou o barulho, e você teve a maior revelação de todas. Sim, eu sou o Filho. E ele vai dizer para Pedro, sobre essa revelação é que um povo vai caminhar no futuro. É sobre essa revelação. Só que, irmãos, Pedro, ele sempre teve uma vida de altos e baixos. Lucas 5, do 1 ao 11, vai dizer quando Jesus encontra Pedro. Pedro, ele passa uma noite tentando pescar e ele está ali frustrado na sua profissão. De repente, Jesus chega na beira da praia, logo pela manhã, onde já não tinha mais peixe. Sabe, aonde era ruim de pescar, e ele fala para Pedro, volta para esse lugar, joga onde eu mandar, presta atenção, ele não pede a opinião de Pedro, ele fala, Pedro, joga exatamente onde eu estou mandando. Pedro, ele joga as redes, ele faz a maior pesca da sua vida, e ele volta com os barcos cheios de peixe, nossa, foi um sucesso de negócio, mas Jesus diz assim para Pedro, você viu o sucesso que você teve na sua vida? Na sua necessidade, eu estou trocando a voz, eu estou trocando a minha forma. Presta atenção, Pedro, eu não quero você pescando peixe, eu quero você pescando homens. E a gente sabe todo o processo de Pedro. Só que quando Jesus ele morre na cruz, parece que morreu com os discípulos, a expectativa de tudo aquilo que, sabe, a esperança de tudo aquilo que eles tinham ouvido, presenciado. Então nós vamos ver lá em João,
No capítulo 21, Pedro voltando agora com Tiago, João, sabe, outras pessoas, a velha vida, voltando a um lugar que o Senhor já tinha tirado ele. Diz que Pedro está lá e tem uma noite terrível, não conseguiu pescar nada, chega pela manhã, presta atenção, irmãos, alguém chega na beira da praia. Ei, vocês, joga a rede para o lado direito. Ei, não pegou nada não? Poxa, passamos a noite toda tentando pescar, não pegamos nada. Em outras palavras, tentamos fazer tudo do nosso jeito, deu errado de novo. E aquela pessoa lá do outro lado, lá na beira da praia, está falando, joga do lado direito. Meus irmãos, prestem atenção numa coisa. Pedro joga. A pesca funciona. Só que nesse meio tempo, alguém que era muito próximo de Jesus, a Bíblia diz, mas aquele que o amava muito, ou aquele que era muito amado por ele, reconheceu a sua voz. Ele olha para Pedro e fala, Pedro, o que a gente está fazendo aqui, Pedro? Pedro, você entendeu o que foi? Você não reconheceu a voz? João, e o próprio João, com propriedade, ele escreve isso, porque João 10, 27, o próprio João escreveu no seu evangelho, a ovelha conhece a voz do seu pastor, e eles o seguem. João olha para Pedro e fala, Pedro, eu reconheci a voz, Pedro. Eu reconheci a voz, Pedro. O que a gente está fazendo aqui? Diz que Pedro fica tão atordoado que ele pula, ele põe a roupa, porque ele estava tão nervoso que ele já estava pelado, tentando pegar peixe, suou demais, estava peladão. Diz que ele coloca a roupa e pula na água, irmão, tudo do avesso. Chega para a praia, quando ele chega na praia, presta atenção, Jesus já estava com pão e com peixe. Olha a vergonha, mas ao mesmo tempo, o Senhor mostrando misericórdia. Ô Pedro, você não entendeu, Pedro? Eu não precisei passar a noite para pegar nada. Eu sou a voz. E não é sobre pão e peixe. Aí sabe o que ele fala para Pedro? E talvez está falando para mim e para você. Vamos conversar. Vamos ali comigo, Pedro. Vamos caminhar na areia. E diz que Jesus está caminhando com Pedro. Ele faz a pergunta que me fere. Eu tenho certeza que fere você. E ele está falando para mim e para você nessa noite. Vocês me amam? Pedro, você me ama? Imagina o peso que teve para Pedro essa pergunta. Jesus, eu te amo. Então apacenta os cordeirinhos, Pedro. Qual a diferença de cordeiro para a ovelha? O cordeiro está em desenvolvimento, a ovelha já está grande, ainda assim são incautos, precisam ser cuidados. Sabe o que Pedro está falando? Sabe o que Jesus está falando para Pedro? Pedro, eu não estou falando para você inaugurar uma igreja, eu estou falando, cuide dos seus irmãos. Pedro, por que você voltou? Porque você saiu do lugar de propósito, Pedro. Você me ama? Cuida do que é meu, Pedro. E ele pergunta a segunda vez, Pedro, você me ama? Então, pastorei as minhas ovelhas, Pedro. E aí ele pergunta uma terceira vez, aí já quebrou Pedro, porque Pedro entendeu que a resposta que ele estava dando para Jesus não estava convencendo ele. E ali ele todo quebrado, ele fala, eu entendi, tá bom. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Mas eu sei que não é do seu jeito. Senhor, eu ainda tenho te amado do meu jeito. E Jesus fala para ele, agora você chegou na medida que eu esperava. Porque a partir daqui, a minha conversa com você é sobre o jeito que você vai morrer. Porque lá quando você estava na fogueira e te reconheceram como meu discípulo, você me negou. Então eu te trouxe para o mesmo cenário, numa fogueira com pão e peixe, para te lembrar da onde você falhou comigo, mas para dizer, eu sempre estive com você. Pedro, eu subi aos céus, mas eu voltei para te encontrar. E sabe aonde eu te encontrei? No lugar que eu tinha te tirado. Mas eu estou dizendo para você, Pedro,
continua caminhando comigo. O que você pode falar para o Senhor nessa noite aí no seu lugar? Senhor, a tua palavra diz que as tuas ovelhas reconhecem a voz do pastor. Já estou deitado. Tu és o nosso pastor. A palavra diz que o Senhor é o bom pastor. Nós começamos falando sobre Hebreus capítulo 1, que o Senhor falou de diversas maneiras. Cada estação uma maneira, cada homem, cada mulher, cada profeta uma maneira. E agora o Senhor está falando por meio do seu Filho, e o seu Filho continua nessa dinâmica da voz com o seu povo. Senhor, nós queremos entender o que o Senhor está falando com a tua igreja. Nós queremos entender o que o Senhor está falando para as nossas casas, para as nossas famílias, o que o Senhor está falando no nosso trabalho. Senhor, nós não queremos te tratar como um estrangeiro, porque não entendemos o sentido da tua voz. Pedro, quando ele está ali, naquele mar, e ele vê Jesus vindo, andando sobre as águas, e ali ele tem aquela prova de fé. Jesus fala com muita tranquilidade: irmão, Pedro, então vem. Pedro começa a caminhar, mas diz que quando Pedro vê o barulho das águas, o tamanho das ondas, diz que quando Pedro vê tudo aquilo que é grande, sabe, ele começa o quê? Perder o sentido da voz. Ele perdeu o Pedro, pode vir. E diz que ele começa a afundar. Pedro não estava caminhando, sabe, no seu próprio poder. Pedro estava caminhando debaixo de uma palavra: vem. E o Senhor está falando para mim e para você hoje: vem, volta para o lugar de propósito. O Senhor está falando para mim e para você hoje: deixe de pescar peixes, volte a pescar homens. Deus está dizendo para mim, para você: volte ao lugar onde você vai me ouvir. Meu irmão e minha irmã, se você nunca teve essa experiência com Deus, Deus quer se revelar a você. Mas eu sou novo na fé, eu não sei nada de igreja. Deus está fazendo um convite então para você. Deus está nos convidando todos a voltarem para Ele. Deus tem falado ao longo dos dias: eu preciso que você volte para mim. Eu preciso que no meio de tudo isso você ouça apenas a minha voz, porque é a minha voz que vai te guiar, é a minha voz que vai te levar para o lugar de propósito. Senhor, nós queremos te dar uma resposta nessa noite. Meu coração se aperta. Senhor, nós queremos, Senhor, chegar sim neste lugar. Nós não queremos abandonar. Senhor, Pedro voltou a pescar. Os dois voltou para a cidade de Emaús. E a palavra diz que o Senhor teve que ir atrás de 500 pessoas, porque todos eles fugiram no lugar de propósito. Todos eles fugiram no lugar onde eles deviam estar. Mas diz, no caminho de Emaús, quando o Senhor estava conversando com aqueles dois, diz que as suas palavras queimavam o interior deles, porque é a voz, porque a sua voz é a única coisa que consegue nos mudar, porque a sua voz é a única coisa que consegue de fato nos afetar de dentro para fora. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu encorajo você agora a abrir a sua boca aí no seu lugar e fala: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Senhor, eu quero sim ouvir a sua voz. Senhor, fala ao meu interior, organiza tudo que está fora de lugar, Senhor, os meus pensamentos, os meus sentimentos, Senhor, organiza. Só a sua voz pode, Senhor, trazer equilíbrio, pode, Senhor, trazer de volta para o lugar tudo aquilo que está fora. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nós queremos nos submeter à tua palavra, nos submeter à sua voz. Cesse o barulho. Cesse o barulho. Nós não vamos, Senhor, ser um povo que produz a tempestade, que produz o fogo, que produz o terremoto. Não, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir, Senhor. Por isso, meus irmãos, tudo aquilo que tem ecoado com um som de destruição na sua vida, nós denunciamos agora. Denunciamos agora e decretamos que está quebrado, está anulado. A voz do Senhor vai guiar os seus dias. A voz do Senhor vai nos levar aonde Ele já está nos esperando. Essa é a nossa oração. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Alta madrugada vai. Fala conosco, Senhor. Já estou deitado. Fala conosco, Senhor. Se Deus me chamar.
Senhor, aquilo que ainda não foi respondido, nos ajuda a entender. Não é por quê, mas é para quê. Nos ajuda a entender que o Senhor não vai falar na medida da nossa crise. O Senhor é soberano e é nela que o Senhor trabalha em nós. A tua palavra diz que o Senhor fez o povo passar pelo deserto para humilhá-los e para revelar o que estava no coração de cada um deles, Senhor. E muitas vezes esses tempos que nós passamos é justamente para o Senhor revelar o que há em nosso coração. Senhor, por isso nós queremos rasgar, Senhor, os nossos corações diante de Ti. Rasgar, Senhor. Coloca diante do Senhor, meu irmão, tudo o que você sente, tudo o que você pensa. Seja sincero com Deus de fato. Deus já está vendo. Deus já está vendo tudo. Coloca diante dele, Senhor, esse é o meu estado. Eu não consigo mais caminhar. Eu não consigo mais avançar, Senhor. Para mim foi até aqui, porque eu não encontro mais sentido nas coisas. Coloca isso diante do seu Deus, porque Ele é o seu Pai. Fala isso com o Senhor. Senhor, eu quero correr ao seu encontro, porque só em Ti eu serei curado. Porque só em Ti, Senhor, tudo que está fora do lugar vai voltar para o lugar certo. Ao teu encontro, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Sim, Senhor. Comece a declarar essa canção como a sua oração. Em uma só voz, vamos declarar. Ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Nos dê sabedoria, Senhor, nessa nova estação, para que a gente edifique o que o Senhor quer, seja como família, seja como comunidade de fé, seja no nosso trabalho, nas nossas relações, que nós edifiquemos o que o Senhor quer e não aquilo que nós pensamos que deve ser edificado, Senhor. Senhor, nós nos colocamos à Tua disposição, que a Tua palavra, ela venha nos marcar, que a Tua palavra venha separar espírito e alma, juntas e medulas, que a Tua palavra venha penetrar o mais profundo do nosso ser, gerando crise, sim, nos afetando, nos espremendo, sim, é o que nós queremos, Senhor. Nós queremos viver os dias que o Senhor escreveu. Nós queremos Te dar uma resposta sobre esses dias. Meus irmãos, louve ao Senhor com as suas palmas, dignifique o nome do Senhor aí no seu lugar. Louve o nome do Senhor aí no seu lugar. Tu és bendito, Tu és justo, Tu és leal, incomparável, insuperável, maravilhoso. Ah, Senhor, Tu és grande, grandioso, santo. Declara que o Senhor é santo aí. Tu és santo, santo, santo. Mistura esses louvores com aleluia, 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 Senhor. Glórias a Ti, glória nós Te damos. Nós Te bendizemos. Tu és bom em todo tempo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos encontrarmos em família em torno do Seu nome e ouvir cada vez mais a Sua voz. Essa é a nossa oração. E nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor, o nosso Messias. Amém, Senhor.